Olá, meu nome é Denis Coelho e eu quero compartilhar um pouquinho da minha trajetória. É claro que eu não vou lembrar de todo o contexto da minha história, é muita coisa, gente, é muita coisa. Mas eu quero compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu vivi, daquilo que eu vivo até hoje, daquilo que nada mudou desde quando eu comecei a servir o Senhor de todo o coração. Então, como eu comecei a cantar? Eu sempre gostei de cantar, eu vim de uma família que sempre gostou muito de ouvir música, da parte do meu tio, ele sempre tocou uma sanfona, sempre cantava na igreja, e quando eu me lembro que a minha avó me levava para a igreja, eu sempre me lembro que ele estava ali cantando, ele tinha uma dupla, né, sertaneja ali que cantava música de adoração a Deus, e eu sempre via aquilo, e todas as vezes que eu via as oportunidades que haviam na igreja, eu sempre ficava muito assim, apaixonado, né, com aquele pessoal, com aquelas vozes lindas, cantando, mas ainda não sabia que eu iria cantar um dia, né, que eu iria adorar o Senhor através da música. E os anos foram passando, eu conheci algumas músicas internacionais, eu conheci vários tipos de música de qualidade, e aquilo foi me despertando interesse. Mas só depois que eu conheci a Cristo, que eu fiz parte ali do corpo de uma igreja, que eu comecei a ver realmente que era um talento que o Senhor tinha me dado. E aí foi quando eu me inseri, né, em uma banda de música, há muitos anos atrás, quando eu me inseri numa banda de música, aquele desejo de cantar foi ficando cada vez mais forte. E eu tentei me inserir de várias formas, né? Eu comecei a fazer aula de violão, não era minha paixão, fiz alguns meses, não era minha paixão. Fiz bateria, e ali também fiz alguns meses, vi que aquilo ali não era o que mais me chamava atenção, que não ardia de paixão no meu coração. E aí eu fui para outro instrumento, um instrumento ali de percussão, né, tentando me encaixar de toda forma ali naquela banda, né, aquela banda de música. E a gente ministrava em vários lugares e, de certa forma, quando aquela banda, às vezes, eu não estava ali participando, porque eu ainda não tinha algo certo, né, que eu fazia. Comecei as aulas de violão, não sabia tocar um violão ainda, né, a bateria também não sabia, então não podia compor ali o corpo daquela banda de música. E comecei a tocar meia-lua, né, um instrumento de percussão, também não era aquilo que atraiu o meu coração. E o tempo foi passando, a gente foi fazendo várias ministrações em várias igrejas, em vários lugares, em eventos, na minha própria igreja também. A gente servia ali, né? E eu não deixando de estar no meio daquela banda de música. E aquilo foi me chamando a atenção, muita questão de cantar. Então eu falei assim, não, eu vou fazer uma aula de canto para ver realmente se é isso que eu vou me encaixar. E só um detalhe, que todas as vezes que o Ministério de Louvor, né, a gente fala assim dentro das igrejas, né, Ministério de Louvor, né, mas na verdade é o conjunto, é o coral, é a banda de música, né, que a gente fala secularmente. E todas as vezes que a banda ia ministrar, eu ficava ali nos bastidores, ficava ali intercedendo, ali adorando junto, né, no meio do átrio ali, no meio das pessoas, e adorava de todo o meu coração. E todas as vezes que as canções eram cantadas, eu, diante do Senhor, eu adorava de todo o meu coração, porque eu queria que Deus fizesse uma transformação no meu coração, que de uma forma geral, a minha vida em um todo, né, adorasse o Senhor. Não só ali na música, mas eu aproveitava aquele tempo para eu buscar a presença de Deus, para eu buscar mais sabedoria, para eu buscar do Senhor ser mais cheio com o Espírito Santo, para eu buscar do Senhor um moldar do meu caráter. Então eu adorava mesmo,
né? Eu adorava de todo o meu coração ali diante da presença de Deus. Eu nunca fui em nenhuma ministração, nenhum culto em que eu ficasse com os olhos abertos e só olhando e curtindo aquela canção, aquelas canções que eram ministradas ali, mas sempre eu colocava desejo mesmo naquilo que eu fazia. Colocava muito desejo naquilo que eu fazia. Então, eu creio que isso no mundo espiritual faz muita diferença. Mas onde eu quero chegar? Eu comecei a fazer aula de canto, né? E vi que era ali que eu me encaixava. E ali eu comecei a me apaixonar por cantar, né? Por cantar ali. Então eu percebi, não, realmente é isso que eu quero. É isso que eu quero, porque eu tinha prazer de passar horas e horas cantando ali com os nossos irmãos da igreja, ensaiando. Então eu passava horas. Eu tenho prazer, sempre tive prazer, né, de quando eu descobri que realmente era cantar que eu queria. Não que você não tem que aprender um outro instrumento, né? Eu confesso que eu relaxei muito nessa questão. Mas assim, era a minha paixão, descobri que era a minha paixão. Então eu passava horas com os irmãos ali e ensaiando, cantando, adorando o Senhor, e eu não queria parar, né? E assim, eu busquei de várias formas, sabe, me encaixar, pedindo para Deus, o que eu tenho para fazer, qual que é meu dom, né? Que a gente tem muito isso quando a gente vai para a igreja, quando a gente vai para a presença de Deus, a gente tem muito isso, né? Disso, né? Qual que é meu talento, né? No que eu vou servir, né? Lógico que eu servi ali lavando o banheiro da igreja, né? Lavando a igreja, eu servia ali lavando as cadeiras, servia também em tudo que o culto ali precisava, eu estava ali para servir. Mas existe um ponto, né? Existe um talento existe algo que te chama mais atenção. Então eu vi ali na música o meu destino, né? Aquilo que eu iria seguir ali na presença de Deus. Então, assim, eu me descobri. Realmente eu me descobri que foi cantar para Deus. E o tempo foi passando e a música, assim, eu vi que a música foi um grande instrumento. A música foi um instrumento poderoso que Deus usou para atrair meu coração. Porque desde quando eu entrei pela primeira vez dentro da igreja, dentro de um corpo da igreja, a música, quando eu ouvia as músicas, aquilo ali mexia muito comigo. E eu vi que não era só a emoção que eu sentia, músicas lindas, né? Mas assim, não foi somente a emoção que me atraiu, mas toda aquela palavra, aquela poesia de dentro das músicas começou a me atrair. Porque era no momento do louvor, né, no início do culto, que o Senhor mais falava no meu coração. Por isso que eu vejo hoje a importância, né? A importância de ter boas músicas. A música que realmente prega a palavra, a música que realmente tem um contexto, né, bíblico, cristocêntrico. Hoje eu vejo que é muito importante. É muito importante porque através de uma canção você alcança uma pessoa que está ali recém-chegada na igreja, uma pessoa que está passando por algum problema, uma pessoa que dali está com o coração duro. Eu era uma dessas pessoas, né? Cheio ali de marcas do passado, cheio de depressão e traumas da infância, e aquelas músicas falavam realmente ao meu coração. Eu sentia, depois do louvor, eu me sentia como se a minha alma tivesse lavada, né? Então, assim, a música foi um grande instrumento para que eu pudesse permanecer e continuar e não parar, né? Para que o meu coração fosse, de certa forma, quebrado, né? Eu tinha um coração muito duro para muitas coisas, né? Eu já estava meio cauterizado quanto ao que se refere à palavra de Deus, né? Porque eu cresci num lar que frequentava muito a igreja evangélica, né? Então eu já tinha ouvido muito falar da palavra, eu já tinha ouvido muito falar de Deus, mas eu tinha algumas resistências no meu coração. Então eu vi que realmente a música ali foi quebrando aquela dureza que eu tinha no meu coração. Então pega essa aí, hein? Canção que fala do amor de Cristo, que fala
de Cristo no seu amor, na sua salvação, ouça essas canções. Encha a sua casa dessas canções, porque elas com certeza vai falar com você todos os dias. Mesmo que você já seja, né, um cristão ali aí de muitos anos, né, a música com certeza ela vai quebrar alguma coisa que você não está vendo, que você tá guardando aí no seu coração. A música ela vem, a música cristocêntrica, ela vem para quebrar realmente essas barreiras aí no seu coração. Assim, eu sempre adorava, cantava muito, sabe, de coração. Eu penso que aí que tá a grande chave, né? A Bíblia mesmo vai nos dizer que lá em João 4, 23 ou 24, que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E quando nós falamos sobre adorar em espírito e em verdade, nós falamos não só de cantar uma canção, não somente de ali no culto, cantar uma canção na sua casa, não, mas de que forma você canta essa canção? Você canta só por cantar, porque você gosta da melodia, daquela banda que te chama a atenção, daquele ministério que você é apaixonado, ou realmente aquelas palavras que estão sendo faladas ali, elas realmente expressam aquilo que você deseja do Senhor, né? Te adorarei, não importam as circunstâncias, como essa canção, um trecho dessa canção, o que realmente o seu coração está sentindo ao cantar uma canção. E adorar em espírito e em verdade não é somente cantar, falar, né? É em atos também, né? A gente vê que, como a Bíblia diz já em João 4, 23 ao 24, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa verdade ela tem muito a ver com a sua caminhada. E eu percebi desde o início, desde o princípio, que não adiantava só eu cantar ali na igreja e depois eu cometer algo de errado, eu ter uma intenção errada no meu coração, né? Mentir e fazer coisa errada e pecar contra Deus, né? Então eu via que realmente era o meu coração ali com o meu viver, né? É a minha vida reta diante de Deus. É ali quando ninguém está me olhando, quando eu não estou no meio de muitas pessoas, é o que realmente é a nossa adoração. Quando eu estou ali no meu quarto, quando ninguém está olhando, essa é a minha adoração. A minha conduta no meu trabalho, a minha conduta dentro do meu seio familiar, né? Que tipo de cristão eu sou? Quando eu estou ali no meio da minha família, eu dou realmente um bom testemunho? Realmente a minha vida ela expressa aquilo que eu canto, né? Quando nós falamos que eu quero te ver, Jesus, quero te ver, quero te abraçar, quero te tocar, quero te ver, também um trecho de uma canção. Eu estou aqui citando alguns trechos de canções. Se você conhece aí, deixa nos comentários. Se tem algum tipo de canção que você se baseia e toda vez que você ouve, você fala, opa, eu tenho que viver dessa forma. Então são trechos de canções que te chamam a atenção e que te fazem voltar ao princípio, né, aos princípios da palavra de Deus. Por isso que é importante, ouça músicas, né, eu sempre digo isso e sempre vou carregar isso no meu coração, ouça músicas cristocêntricas, que vai colocar Cristo como centro, né? Ouça música que vai te levar a se fortalecer no caminho de Cristo Jesus, no caminho que você quer. Né? Se é isso que você quer, realmente, se é essa adoração em espírito e em verdade, então tem que haver uma verdade, né, na sua vida. Tem que haver uma verdade até nas músicas que você ouve, né? E aí voltando ali na questão de Deus procurar o verdadeiro adorador, eu me lembro que sempre eu colocava, sempre coloquei, na verdade, né, que já são 20 anos de vida com Deus, 20 anos aqui de carreira, vamos dizer assim, né, de carreira, completando a carreira todos os dias e cada dia vencendo as guerras, né, que é todos os dias que a gente vence e mata alguns leões, né, para poder sobreviver. Mas a nossa vida ela vai refletir muito
em relação a adorar verdadeiramente, né? Eu sirvo na igreja até hoje. Eu sirvo na igreja, são mais de 20 anos que eu sirvo como adorador, sirvo em outras coisas também, mas sirvo como adorador. Prego a palavra, canto, né? E sou um adorador também na minha casa como pai. Eu mostro para os meus filhos o que é ser um adorador de verdade. É o bom testemunho que eu dou diante dos meus filhos, né? É o exemplo que eu dou para os meus filhos, é uma adoração a Deus. Então, sendo um pai, também eu sou um adorador que adora em espírito e em verdade, né? Sendo um bom marido, eu também sou um adorador que adora em espírito e em verdade. Eu entrei aqui nessa ramificação aqui de como ser um verdadeiro adorador. Então, toda a nossa vida, ela é uma adoração, né? Como que você tá? Te pergunto agora, você deixa aí nos comentários. Como que tem sido a sua vida? Você tem adorado em espírito e em verdade? O que pra você... Deixa aí nos comentários. O que para você é adorar em espírito e em verdade? Mas vamos voltar ali ao centro daquilo que eu quero passar para vocês. Como eu comecei esse vídeo. Não enterre os teus talentos, né? Não enterre os seus talentos. Apesar das circunstâncias, não enterre os seus talentos. Seja fiel a Deus. E você sendo fiel, em todo o tempo, apesar das circunstâncias, você ser fiel. Quantas vezes no meio do caminho eu já pensei em parar, eu já pensei em desistir. Mas o que o Senhor quer da nossa vida é que usemos os nossos talentos para agradá-lo. Usemos os nossos talentos para arrebanhar mais pessoas para a salvação. Esse é o prazer de Deus, olhar para nós, né, e olhar aquilo tudo que Ele nos deu como talento, olhar para nós e se alegrar, porque Ele morreu numa cruz em nosso favor, e quando Ele olha para nós hoje e vê que o sacrifício dele não foi em vão, de que todos os nossos talentos são usados para que mais e mais pessoas conheçam a Cristo e permaneçam e prossigam na presença de Deus, permaneçam e prossigam como verdadeiros adoradores. Quando Ele olha para nós e vê que os nossos talentos não estão sendo enterrados, nós o adoramos em espírito e em verdade. Então é muito importante nós não nos perdermos no meio do caminho. É muito importante que a nossa vida ela esteja em fidelidade. Porque estando em fidelidade, nós seremos sim verdadeiros adoradores que o adora em espírito e em verdade. Então, como não enterrar o seu talento? Como não enterrar o seu talento? Sendo fiel em todo o tempo a Deus. Sendo fiel em todo o tempo. Consulte o Senhor. Consulte o Senhor. Talvez você está me assistindo e você sabe, eu nem sei o que fazer. Você é um novo convertido ou já passou anos na igreja e diz assim, eu não sei o que eu faço, não sei, eu não tenho talento para nada. Em alguma coisa você é bom. Em alguma coisa, para alguma coisa Deus te chamou. Não existe essa pessoa que vai dizer, não, eu não tenho talento, eu não faço nada, o negócio é eu ir na igreja, tá bom e tá ótimo. Existe algo que você vai adorar a Deus. E adorar a Deus em espírito e verdade não é somente música. Não é somente música. Eu estou aqui contando o meu testemunho de como a música teve uma grande importância na minha vida. Eu estou aqui contando da minha vida, o meu testemunho. Mas você pode servir na área financeira, você pode servir na área jurídica, em qualquer área que você tem talento. Você pode servir como você é um bom comunicador, como na área de marketing da sua igreja. De várias formas você pode servir. Ou talvez você é aquela pessoa que cozinha muito bem. Você pode servir sim a Deus fazendo uma sopa, fazendo uma comida deliciosa, né? Ali no grupo de evangelístico, né? Ou servindo ali mesmo na igreja, né? Fazendo uma boa comida, uma comida maravilhosa. Então, isso é só um exemplo, tá, pessoal? Então, assim, você pode servir a Deus de várias formas. Você pode ser um adorador que o adore em espírito e em verdade. Meus irmãos, esse é um pouco do meu testemunho. Eu espero que ele tenha falado ao seu coração. E para mais vídeos, por favor,
curta, compartilhe, deixe aí o seu comentário, vai fazer grande diferença neste vídeo, você pode ter certeza, nesse canal. Eu sou Denis Coelho e eu estou aqui para te ajudar a ter uma inabalável fé. Deus te abençoe e até mais. Um forte abraço.